Vivemos numa época onde muitos procuram resultados imediatos, mas esquecem-se que as grandes construções, pessoais e profissionais, exigem tempo, disciplina e visão. A Growth to Inspire, da Zillion Business, dá voz a pessoas que construíram o seu percurso com trabalho, consistência e propósito. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Fábio Venâncio de Carvalho, fundador, advogado da FVC Advogados e, mais tarde, fundador também da Carvalho Construtora. Uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Uma honra também estar aqui. Raul, obrigado pelo vosso convite de estrear aqui este programa e esta vossa nova produção. Para mim é um prazer estar aqui. É igualmente uma honra para nós. Tenho aqui algumas perguntas que gostaria de colocar. No fundo, tentarmos ir aqui um pouco pelo seu percurso profissional e também dar a conhecer um pouco aquilo que é a sua parte também pessoal, não é? O Dr. Fábio, antes de ser Dr. Fábio, não é? Existe aqui uma pessoa, um ser humano, e acaba por ser um pouco isto que tentamos aqui transparecer, que é o que nós somos pessoalmente vai acabar sempre por se refletir naquilo que fazemos profissionalmente ou nas esferas que temos na vida. Portanto, questões de princípios e valores acabam por ser transversais. Então é um pouco por aí que queria ouvi-lo. É uma pessoa que tem um grande nível de experiência também e um grande nível de bagagem. E se puder hoje também partilhar um pouco connosco as suas inspirações, o que é que lhe fez chegar aonde chegou e também passarmos aqui se calhar para alguns question marks. Pronto, era o objetivo de uma forma orgânica. Claro que sim. Pronto, vamos a isso? Vamos sim, senhor. Vamos a isso. Um profissional que construiu o seu nome no direito e expandiu a sua visão para o setor da construção, demonstrando que o verdadeiro crescimento acontece quando procuramos constantemente a excelência e não negociamos os nossos princípios e valores. Dr. Fábio, quem é que era o doutor antes da advocacia? Isso é uma pergunta bastante abstrata. Antes de mais, era uma criança, um adolescente cheio de sonhos, sempre com ambição desde novo, que eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. Hoje revejo isso perfeitamente. E que sabia, principalmente sabia muito bem aquilo que eu queria, independentemente da questão do direito ter surgido talvez quando entrasse ali no secundário. A transição do 9º para o 10º, já estava muito bem definido que queria seguir direito e queria ser advogado. Acho que era uma profissão que me cativava, independentemente de outras. Relativamente à transição da construção, veio um bocadinho por um acréscimo, por uma história familiar. Toda a minha família, ou a maior parte dela, da parte do meu pai, é ligada às obras, das profissões mais de pedreiro, de pintor, de profissões banais. Não são empresários, nem são construtores, não são nada disso. O meu próprio pai foi pintor a vida toda. Passados uns anos construiu uma pequena empresa de pinturas por conta própria, que hoje também felizmente tem o sucesso dele, mas sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, humilde, e eu lembro-me no início da fase eu era miúdo, tinha 13 anos, quando ele mais ou menos abriu a empresa dele, uma coisa muito pequenina, muito início, era eu próprio que escrevia os orçamentos e então esse bicho pela construção sempre ficou, e eu sempre tive um sonho de um dia fazer mais e enxergar aquilo que os clientes do meu pai eram. Eu um dia pensar, um dia vou ser aquilo, ou vou também ter aquilo, mas muito paralelamente, porque o meu foco sempre foi e continua a ser neste momento ainda o escritório, a advocacia, a FVC Advogados, continuam a ser o meu foco. Mas quem eu era antes da advocacia? Considero-me um jovem amigo do seu amigo, extrovertido, era um rapaz super normal, de secundário, faculdade, jogava futebol, tinha amigos do futebol, fui para a universidade, rapidamente fiz amigos, era um rapaz sociável, que isso espelha muito o meu percurso, espelha muito hoje, eu olho, e o Raul já tive a oportunidade também de ver e de conhecer mais ou menos a realidade dos meus clientes no evento em que realizámos, que todo este meu networking
barra sucesso na advocacia provém muito dos caminhos todos que eu trilhei, dos contactos que eu fiz, sejam eles bons ou maus, eu tive nas duas realidades. Eu sempre andei em escolas públicas, escolas do Conselho de Cascais. O Conselho de Cascais, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só as tiazinhas de Cascais. Cascais tem muitos bairros sociais. Até porque muitas pessoas pensam e têm a ideia de que ser advogado é um trabalho de escritório. Mas é verdade, é muito mais esquecem que há muito terreno, não é? O estar lado a lado a defender, não é? Cada um dos clientes com garra. E não é só isso, é um trabalho de 100 horas. A minha família e os meus filhos que o digam e que sentem. É um trabalho que eu não tenho horas. Eu posso estar de madrugada, posso ter que me levantar da cama. Vem com um grande custo de sacrifício. Há muitos almoços, há muitos jantares. Eu sou uma pessoa, e se calhar isso é porque sou uma pessoa que se demonstra sempre muito disponível. Claro. Sou uma pessoa que hoje se calhar menos, mas que era muito difícil dizer não. O Raul sabe, sendo também esses dores, às vezes para estar comigo não é fácil estar comigo, almoçar comigo, jantar comigo, porque são muitas pessoas e depois mais a nossa vida pessoal, claro, e outros assuntos, e é difícil toda essa gestão. Essa é a parte mais complicada da minha vida profissional. Agora, como eu estava a dizer, estive sempre em escolas públicas até o 12º ano, ou seja, pessoas de uma situação económica mais, digamos, normal ou com mais dificuldades. Até porque disse que veio de um background até bastante modesto. Sim, a minha família, e que aprendeu o que é que a vida realmente custa. Sim. Olhava para os seus pais como heróis, no fundo, não é? Famílias humildes, mesmo, claro, super humildes. Um exemplo a seguir. Uma família pouco graduada. Eu posso dizer que se calhar sou o segundo formado em faculdade da família. Ou seja, não tenho família de advogados, não tenho ninguém. Claro. O meu pai tem a 4ª classe, minha mãe é doméstica, ou seja... Isso não quer dizer nada, humildes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo o caminho que eu trilhei foi tudo o que eu trabalhei, lutei, experienciei, os contactos todos que fiz, as amizades. Considero-me uma pessoa disponível, amigo do amigo, sociável. Sou uma pessoa que está sempre disponível para os meus, quer amigos, quer clientes, e isso acho que é importante no meu negócio. Depois das escolas, efetivamente fui para uma escola, para uma faculdade, para a Luzia, uma faculdade privada, com pessoas que também conheci. A faculdade já era, portanto, na vertente do direito? Aí já foi mesmo trilhar aqui o caminho, era o segmento final, digamos, não era o final, era o início, digamos, para tirar direito e para ser advogado. Claro. Depois há a Ordem dos Advogados, que é outros 500, mas essa parte foi onde também depois fiz o outro networking de pessoas com per capita superior, com pessoas com outros meios, de outras vivências, de outras famílias, e penso que isso tudo no meu percurso foi importante, a conjugação das duas, e eu sou a mesma pessoa numa realidade ou na outra. Eu sou sempre o mesmo, mantenho-me sempre igual, e isso acho que é uma característica que as pessoas valorizam, que aqui não há duas capas, nem duas disposições. Concorda então comigo quando digo que aquilo que nós somos pessoalmente, não é? Claro que nós temos diferentes posturas, não é? Quando estamos no escritório, quando estamos a socializar, mas inevitavelmente aquilo que nós temos como essência, não é? Portanto, os nossos princípios não negociáveis de integridade, de honestidade, a parte da lealdade, da confiança, seja para com os clientes ou para com os nossos, isto são coisas que, pelas suas palavras, portanto, não é possível nós termos aqui duas facetas. Uma coisa vai sempre refletir no que fazemos. Isso são princípios basilares para o sucesso e para a confiança. Imagina, eu costumo dizer, os advogados são os vigaristas, são isto ou aquilo. Claro que sim, como em todas as profissões, há bons e há maus. E há aqueles que querem fazer aquele dinheiro naquele momento com aquele cliente e perder o cliente, e há outros que querem ter querem ser sérios, querem ter um nome no mercado, querem ter uma relação duradoura e que não estão ali para enganar ninguém. Claro. Eu muitas vezes, os meus próprios clientes, eles querem por ações, querem isto, querem aquilo, e eu não. Eu podia ser outra pessoa em que queria me aproveitar, se não vamos por ação. Claro. Não, eu sou uma pessoa realista, não vamos por ação, porque aqui não temos fundamento, ou não vale a pena, ou custo versus benefício. Para mim o mais importante é, os clientes têm o orgulho, têm o coração, eu tenho a cabeça, o meu coração está congelado. Ou seja, e isto é o que eu lhes digo sempre, vocês têm que seguir aquilo que eu digo, não aquilo que vai no vosso coração, porque vocês estão a ser emocionados.
E a emoção não é bom para o negócio. Estamos de acordo. Não é? Costuma-se dizer que o amor é o pior negócio do mundo. Então, Bem dito, bem dito. ou seja, sou zero emocionado, então tenho que chamar os meus clientes à terra. Para mim era muito fácil, sim senhor, sou Raul, quero avançar, é X, e eu faturar, mas não é o meu estereótipo, nem é a pessoa que eu sou. Ou seja, os meus clientes sabem, eu sou muito direto com eles, sou muito rígido, sou muito disciplinado com eles, tenho regras muito straightforward. Tenho regras muito objetivas. Se as regras não forem cumpridas, eu não tenho problemas nenhuns em dispensar clientes, muito sinceramente. Tenho uma pergunta que é capaz de lhe fazer parar e pensar durante alguns segundos. Permite-me? Claro que sim. Como é que criou em si esta missão do direito? O que é que realmente lhe chamou aqui a vestir, não é? Vamos dizer, a camisola e a dizer, não, é o direito que eu quero seguir. Há aqui algum impacto que ambiciona fazer dentro da área do direito? Qual foi o chamado? Qual é que foi a sua missão, ou qual é que é a sua missão dentro daquilo que é o direito? Não sei se me consegui. Eu, quando quis ser advogado, numa fase inicial e modesta e deslumbrada da situação, posso chamar assim, nós quando queremos, eu acredito que em criança queremos ser polícias, queremos ser bombeiros, é para salvar o mundo, não é? É vestir a capa de herói. E na advocacia foi um bocadinho assim, foi casos injustos, porque há sempre a questão da injustiça, da igualdade e da desigualdade, há sempre, porque o ser humano infelizmente não é 100%, não se consegue retirar da situação 100%, ok? E então, no início era um bocadinho assim, eu lembro-me, vou-lhe contar uma história, no meu primeiro interrogatório judicial, o primeiro interrogatório judicial, para as pessoas que nos estão a ver perceberem, é quando uma pessoa é detida pela Polícia Judiciária, pela Polícia, pela GNR, por um crime que cometeu e vai a primeiro interrogatório judicial, que vai ser confrontado logo com o juiz para saber qual a medida de coação, ou seja, se fica em prisão preventiva, se vai para casa só, se vai de pulseira, se vai com apresentações às esquadras. Eu lembro-me que foi um crime de tráfico de droga e sequestro, em que o meu cliente, eram 4 arguidos, em que o meu cliente nem era dos principais, só tinha dado ali fazer uma ligação e apareceu numas gravações. Era um cliente que já tinha saído da prisão há pouco tempo, mas por outras questões, nada ligadas. Estava a trabalhar já inserido até numa câmara, tinha filha, tinha a mulher, tinha tudo. E ali a minha missão era, porque efetivamente o que estava palpável ali não era homem ir para casa, independentemente depois do julgamento o que é que vinha a decorrer ou não. E eu lembro-me que nessa noite, foi um dia completo, saí de lá de noite já, era o aniversário até da minha mãe. O homem ficou em prisão preventiva, ver aquela filha ali a chorar e a mulher e tudo mais. Não é fácil. Fiquei a noite toda a chorar por a situação, frustrado por não ter conseguido. E ali foi um reset, não, Fábio, tu queres fazer crime, queres fazer primeiros interrogatórios judiciais e tu no teu primeiro estás a fazer assim. Porquê? Porque nós não podemos ferir a dores dos outros, porque senão não vamos ter a coerência nem a racionalidade para defender o melhor que podemos. E então essa primeira, eu era miúdo, isto foi há 7, 8 anos, foi um choque, fiquei mesmo super desanimado. E isso fez com que virasse ali o jogo e o mindset. Agora, se me perguntar, e eu sou advogado, se mesmo assim em tribunais há muitas injustiças, há pessoas condenadas, mal condenadas, há pessoas que não são condenadas, que deveriam ser condenadas, e se nós alimentarmos essa frustração, vamos estar a viver frustrados, porque não vamos conseguir salvar o mundo, não vamos conseguir mudar. Há bons juízes, há maus juízes, há bons procuradores, há maus procuradores, há bons advogados, e aí vai haver sempre. Nós não vou conseguir mudar o mundo. Agora, da minha missão, no escritório nós temos uma vertente pro bono de situações. Na altura, quando foi a guerra, por exemplo, da Ucrânia, tivemos quando houve aquela questão. Doutor,
Diga-nos, houve algum momento decisivo que moldou a sua forma de ver a vida, de ver os negócios, aquilo que faz empresarialmente? Sim, existiram momentos que sim, uns mais relevantes que outros, mas talvez ter sido pai tenha moldado, né, a maneira de ver muita coisa e de fazer e indiretamente a pressão acaba por aumentar, porque passas a ter, uma coisa és tu, outra coisa é passas a ter pessoas que dependem de ti, que é um indefeso, e isso acaba também por moldar de alguma forma positiva ou negativamente. Quando falamos em mudanças, as mudanças podem ser positivas ou negativas. É tudo muito subjetivo. Para uns o que eu faço é positivo, para outros é negativo. Ou seja, como eu costumo dizer, não conseguimos agradar a todos, né? Claro. Nem eu quero andar nesta vida a agradar a toda a gente. Ter sido pai, moldou, certamente, do meu primeiro filho, como é aquele choque. E também uma situação que eu tive há cerca de 2 anos e meio, como o Raul sabe, em 25 de janeiro de 2024, eu tive uma situação de saúde chamada burnout, um desligamento cerebral, devido ao excesso de trabalho, devido a muita pressão, muitas horas de trabalho, zero descanso. Até porque o doutor está a tocar num ponto muito importante, que eu gostava também de dar aqui algum destaque. Muitas pessoas eu sinto que veem o resultado final, não é? Portanto, aquilo que se montou, e é tudo muito bonito, mas esquecem-se que há todo um processo exaustivo, muitas das vezes. Temos aquele clichê também de que a vida tem que ser levada de uma forma muito equilibrada, e o doutor acaba por nos colocar aqui um pouco de frente a um dilema, que é, há momentos na nossa vida que são de completo desequilíbrio, de completa loucura, que só nós, e talvez mais ninguém sem ser nós, nos nossos pés, vamos compreender as razões do porquê de estarmos a fazer e às vezes até termos a força que temos para ir à frente. E queria que nos falasse um pouco também sobre isto, porque de facto nós vemos o doutor a aparecer, portanto, sempre elegante, sempre com um sorriso na cara, os seus problemas ficam para trás e mete em primeiro os problemas dos seus clientes, é a sua decisão a cada dia, mas há muita coisa que carrega e carregou também e vai carregar ainda às costas, nomeadamente uma vida que vem com muito custo de sacrifício, se calhar muitos momentos que gostaria de ter em família não consegue ter, se calhar momentos de descanso, mas descanso, não estou a falar apenas de lazer, mas digo desligar um bocadinho a cabeça, é um pouco isto, porque o que teve foi, a cabeça desligou forçadamente, isto foi o sistema a dizer, Fábio, se calhar convém aqui termos algum cuidado, porque a sua saúde está em primeiro lugar, não é? Sem ela pouco se faz. É verdade. E as pessoas não têm esta noção, pensam que as coisas são num estalar de dedos, não é? Sim, não é verdade. As pessoas olham para o resultado e pensam que aquilo que se constrói, que isto e aquilo é fácil. As pessoas têm uma percepção errada também do que é ser advogado. As pessoas consideram o advogado, tudo o que é advogado é rico ou ganha muito. Infelizmente essa não é a realidade, muito pelo contrário. Eu felizmente, graças a Deus e ao meu trabalho e ao meu esforço e à sorte, porque eu acredito que... Sorte cria-se. Mas sem a sorte cria-se com muito trabalho. Aliás, a sorte vem do trabalho. Sim, o chamado, que eu também costumo dizer, do karma. Mas sem essa ponta de sorte, nós não conseguimos atingir níveis que, se calhar, outrora, por muito... Há pessoas que trabalham muito e não conseguem, ok? E isso tenho que admitir. Agora, eu posso dizer a realidade, há muitos advogados precários que nem conseguem ter dinheiro para pagar uma simples sala, pagar os SPAs ou as cotas da ordem, ou seja, e que ainda têm que fazer os oficiosos, que é aqueles processos do Estado, e receber sei lá quantos dias. Ou seja, ser advogado não é sinónimo de muitas das vezes é muito ingrato. Ter sucesso, exatamente. Eu conheço advogados, aliás, às vezes quando meto currículos, eu tenho advogados a oferecerem-se, mas depois lá está a qualidade também do trabalho, ou as regras, ou vêm com vícios. Mas infelizmente ser advogado não é sinónimo de ser rico, ao contrário do que o estereótipo da população pensa.
Agora, relativamente a esse equilíbrio, eu costumo dizer que eu sou o maior desequilíbrio que tenho na minha vida, sou eu. Eu costumo dizer que é 8 ou 80. Porque nós, para termos um equilíbrio ou sermos consistentes, temos que ter aquele trabalho das 8 às 5, aquela rotina, aquele ordenado de salário mínimo ou médio. Dormir 8 horas por dia, no mínimo. 8 horas, ter aquelas alimentações todas. E eu sou tudo ao contrário disso. Eu não tenho horas para comer, não tenho horas para me deitar, não tenho horas para me levantar, não tenho horas para sair, não tenho horas para rigorosamente nada. É importante termos um equilíbrio em termos de saúde. Isso é importante. E desde que eu tive aquela situação, eu estava a trabalhar num ritmo, posso lhe dizer, na altura, quando me aconteceu isto, em janeiro de 2024, eu estava a trabalhar, sem exagero, 18 a 20 horas por dia. Foi na altura que também estava ali a iniciar a construtora, estava com aquelas construções iniciais, não tinha a estrutura que hoje tenho e que criei pós. No escritório não tinha a ajuda também que tenho hoje, não tinha a estrutura que tenho. E então era a FVC Advogados, era a Carvalho Construtora, era a querer puxar tudo para a frente sozinho, sem ajuda, sem nada. E a esquecer-me de mim, do meu corpo, não fazia desporto, má alimentação, não almoçava, e isso tudo foi uma bola de neve que aconteceu e que era inevitável, na realidade. E posso lhe dizer que os médicos que me atenderam nessa situação, eles disseram: Fábio, se você continuar com este ritmo, não vai durar sequer 2, 3 anos. E isso deu um clique para eu começar. Houve um mês que eu tive até na altura sem trabalhar, sem ecrãs, que foi difícil, foi uma altura difícil, porque quando tu estás a crescer e estás a querer crescer muito depressa, levares com um corte ali ainda por cima já no início do ano. Ficas sem chão. Exatamente. Mas felizmente tive clientes incansáveis que naquele momento me apoiaram, perceberam, compreenderam, não me abandonaram. Também se me abandonassem eles é que perdiam. E foi bom. Foi bom, comecei a ter um equilíbrio, comecei a fazer desporto, comecei a jogar um desporto que hoje em dia gosto muito. O paddle, não é? Exatamente, o paddle. E pronto, tem que me convidar esse é um dia para esse é o meu equilíbrio, experimentar. É o paddle. No início trabalhava X horas, dormia X horas, estava ali muito focado. Se me perguntar hoje, passar 2 anos e meio, se já estou outra vez a trabalhar mais horas do que o que devia, a estar mais à frente de ecrãs do que o que devia, sim, se calhar sim, é verdade. E permite-me que lhe coloque uma questão sensível? Claro que sim. Houve algum momento na sua trajetória, muito aqui na parte também da advocacia, que lhe fez questionar aquilo que estava a fazer, que por momentos se calhar não lhe pareceu tão certo assim? Claro que sim, tantas vezes, Raul. O certo, eu costumo dizer, o que é o certo? Não é? O que é o certo? O certo é subjetivo, como em quase tudo na vida. O que é certo para si pode ser errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para si. Agora, se entrarmos por questões éticas ou tudo mais, por exemplo, eu não faço família, não faço direito de crianças, foi um direito que eu nunca quis. Sou pai, sei como é que é, via outros colegas a fazerem, aquilo é lavar de roupa suja. Os pais o que querem saber é tudo menos das crianças. Ou seja, é um direito que eu não faço, para mim fico bem psicologicamente, fico limpo, fico com a mente sã. Em termos de crime também não faço pedofilia, não faço violação. Algum caso que tenha mexido consiga um ponto de questionar? Questionar não próprio, questionar-me a mim próprio. Eu já defendi homicidas, já defendi traficantes, branqueamento, roubos, porque eu tive felizmente, estagiei foi o meu primeiro estágio numa sociedade de advogados, em que tinha 4 sócios, 4 doutores que tenho uma grande consideração hoje em dia, e foi uma grande escola, em que um deles, uma vez, quando eu questionado de um processo de pedofilia que estavam a defender, ele me diz assim: Fábio, se nós não defendermos, vai estar lá outra a defender. E vai estar outra a receber aquilo que nós poderíamos estar a receber. E a fazer o mesmo trabalho, ou pior ou melhor, e vai lá estar.
se nós escolhemos esta profissão, nós temos de estar preparados para a profissão que escolhemos, ok? Eu, felizmente, desde que abri o meu escritório, eu posso escolher aquilo que eu quero e o que eu não quero. Percebo que se calhar noutros escritórios ou outros advogados não possam ter a mesma consciência. Agora, eu não, eu estou tranquilo. Eu defendo aquilo que eu quero, eu sei de quem eu quero. Felizmente posso neste momento ser eu, não ser os clientes a escolherem a mim, mas eu a escolher os clientes. Então podemos dizer que não teve propriamente nenhum momento que lhe fez questionar o seu percurso, a sua trajetória, para onde é que ia em termos da advocacia, é isso? Não, quando diz questionar, refere-se algo que tenha mexido consigo. À minha consciência. Não algo que estivesse a fazer mal ou errado, mas digo, claro que tudo é muito subjetivo, mas digo algum momento, algum caso, alguma situação que realmente ali, por situações que se confrontou, não da sua atitude, mas acaba por estar, não é, a conviver com muitas pessoas e arguídos, e alguma coisa que tenha realmente mexido consigo e que lhe tenha feito pensar, será que... O que é que eu estou aqui a fazer? Exatamente, Já, é claro essa a sim. minha questão. É essa a minha questão. Eu costumo dizer, os meus clientes têm sempre que me dizer a verdade. Sempre. E eu muitas vezes consigo perceber se eles estão a dizer a verdade ou não. Há situações em que nos enganamos. Houve uma situação em concreto de um senhor que estava a defender um processo de crime em que ele estava convicto, super bem, e eu estava mesmo a acreditar nele, em que eu mais à frente processualmente paro-me que ele está a mentir. E para mim não fazia sentido estar ali, a partir do momento em que se a pessoa não é essa transparência, mim, não é essa a minha transparência, renunciei à procuração de imediato e boa noite e está tudo certo. Agora, isso é um dos momentos em que nos faz pensar o que é que estamos ali a fazer, mas isso são coisas que nós não controlamos, ou que eu não controlo. Eu tento sempre dizer, se os clientes querem que eu, a partir do momento em que eu ponho um cliente a mentir-me, a confiança está quebrada da minha parte. Eu não sou, ou seja, os meus valores estão acima do dinheiro, ou seja, eu não vou estar ali a alimentar porque ele me está a pagar bem ou é um cliente bom ou mau. Ou seja, os meus valores e os valores que eu tenho com o meu cliente, a minha relação que eu tenho com ele está acima do dinheiro e dos honorários. Por isso, é uma opção deles. E o que é que esses momentos, vamos dizer, difíceis, não é? São difíceis momentos de se encarar, esses entre outros, muitos que já passou, o que é que no final de contas lhe ensinaram? Se tivesse aqui alguma coisa a passar como mensagem, algo que nesses momentos realmente deu força para seguir em frente e ter uma visão clara daquilo que tinha pela frente em termos de percurso? Raul, o ser humano é perverso e imprevisível, ok? E essas situações podem acontecer ou hoje ou amanhã. São situações que nós não conseguimos controlar. Há situações, claro, que me levam a pensar, tenho necessidade já de andar aqui, ou estar aqui, ou estar... Eu já tive clientes que me ameaçaram, tudo bem, hoje não são clientes como é óbvio, mas que me ameaçaram, que ameaçam, entre aspas, a minha família e tudo mais. Mas isso é o caminho que eu escolhi, é o mundo que eu escolhi. Não posso estar a viver com medo de fazerem. Nesses momentos controversos, o que é que lhe dá esse drive de, ok, manter a resiliência e bora, vamos seguir à frente? No fundo é esta a minha questão. Sou uma pessoa muito racional e muito pragmática, ou seja, quando uma pessoa me ameaça, eu não dou importância, para lhe ser sincero, ou seja, aquilo é da boca para fora, para me tentar de alguma forma intimidar, ou porque não quer pagar os honorários, ou por isto ou por aquilo. Se eu vivesse com medo, não saía de casa. Ou seja, não faz parte de mim ter medo. Efetivamente, se me perguntasse se já tive alguma questão efetivamente de confronto ou tudo mais, não tive. Ou seja, porque efetivamente não vai acontecer, ou não se vai concretizar assim. Eu também sei que se forem para me fazerem alguma coisa ou algo de mal, não vão estar a ameaçar. Será o manter a calma, então? Sim, sou muito tranquilo nisso, sou muito racional, são coisas que eu guardo para mim. A palavra racional vem-nos a acompanhar desde o início deste podcast. Eu acredito que seja uma palavra-chave, o ser racional. Mas sim, eu sou muito racional, sou muito... Pés na terra. Sim, sou muito tranquilo, Há sempre um amanhã. É isso, eu estou sempre tranquilo, porque a minha consciência está tranquila, ou seja, e a minha consciência, ao estar tranquila, isto é um bocadinho, há processos que nós não obtemos o resultado que pretendemos, mas não é pela minha falta de trabalho, nem de resiliência, nem de dedicação ao processo, são coisas que nós não controlamos. Claro. Infelizmente em Portugal... Mas controlamos a nossa reação. Claro que sim. É um pouco aí que quer tocar, não é? Sim. É o medirmos a nossa reação da forma mais temperada, não é?
para que também não nos coloquemos, às vezes, é o que acontece, disse muito bem, quando agimos de forma emocionada, 99% das vezes é o que acontece, não é? Porque há coisas que mexem connosco, nós acabamos por perder mão. É verdade. Perdemos a mão e às vezes uma reação da nossa parte que nos podia voltar a dar controle da situação, não é? Faz-nos perder por total a pouca corda que se calhar tínhamos. É verdade. Então penso que seja um pouco por aí. O que é que lhe fez ter a visão de criar a FVC Advogados? Porque na verdade a advocacia poderia exercer, não é? Sem ter a FVC. O que é que realmente lhe deu este objetivo de vida? Raul, eu sempre sonhei, desde que quando agreguei na Ordem dos Advogados, foi difícil. A partir daí sempre sonhei em ter um escritório próprio. Sabia que era difícil, muito difícil, porque ter clientes não é fácil, não é nada fácil ter clientes. Eu conheço advogados que têm 40 ou 50 anos de advocacia e não têm um cliente. E realmente ter clientes é uma parte difícil, mas é uma parte que eu... humildemente acho que me safo bem. Eu agreguei muito bespoke, talvez. em novembro, também, não é? posso lhe dizer, talvez novembro de 2019, setembro de 2019, eu trabalhava num escritório de advogados em Carcavelos, também ao pé do meu escritório, um escritório também pequeno, de praça, em que estava ali, tirava muito pouco dinheiro, e assim que agreguei, fechei um cliente ainda no escritório que estava, uma avença de uma cliente. Isso começou-me a dar ali um ânimo e não veio o Covid em março. Eu fui para aí em março de 2020 e ali em agosto tive um atrito com o escritório e estava em Covid, ou seja, tudo mal para arriscar em negócios, e tinha acabado de ser pai e estava numa situação financeira nada boa. E quando vem tudo ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. E o que é que acontece? E eu ali em agosto decido sair então, ok, vou sair e vou criar o meu escritório. Em setembro estive a planear tudo, espaço, local. Outubro abri um escritório. Para as pessoas terem noção, eu advogado, quando abro um escritório de advogados, eu estou a trabalhar no negativo ao dia 1. Porque estou a pagar renda, água, luz, internet, as cotas da ordem, a segurança social, que é essa é a parte que as pessoas não veem. Exatamente. Lá está. Ou seja, eu abro uma porta e estou a trabalhar com um saldo negativo. Ou seja, e isto foi o que aconteceu. É a realidade de muitos empresários? É a realidade. Felizmente, desde o primeiro mês que nunca tive prejuízo, a verdade é essa, por uma questão de resiliência, de trabalho, dedicação. A partir daí fui fechando avanças é muito bom para o sentido para estruturar o negócio, para lhe dar uma base estabilizadora das despesas, mais FID e tudo certo. Pronto, e a partir daí foi uma bola de neve aos dias que estamos hoje. São mais de 400 clientes, mais de 50 mil horas sem parar. Hoje em dia já nem sequer aceitamos clientes novos que não sejam recomendados de outros clientes. A estrutura não permite isso, até porque o modelo, e quem conhece o meu escritório e sabe, eu prezo muito aquele cantinho, aquela pequena boutique. O trabalho em excelência, exato, em qualidade. E isso, eu ao abranger vou ter que trabalhar mais horas ainda e vou estar a ter que controlar e a verificar mais trabalho de outras partes. E não é esse o meu objetivo, nem o meu business plan. Ou seja, o que eu quero estar ali é continuar a crescer ali consistentemente, formar as pessoas. Hoje em dia tenho uma pessoa que acho que vai ter muito potencial para dar continuidade ao escritório e aos clientes, não tenho dúvidas disso. E agora estou, digamos assim, a preparar a longo, médio prazo a minha saída e a minha estruturação para depois encaminhar o escritório e o crescimento. Podemos dizer então, nesse caso, que todo o bom empresário, quando abre porta, não é, gera dívida, mas que a linha que separa a longo termo isso do sucesso é transformar essa dívida em equity. Sem dúvida. Faz sentido o que eu estou a dizer? Claro que sim, sem dúvida alguma. Espelha um pouco aquilo que é o percurso de todo o empresário e gostaria também de lhe perguntar o que é que lhe fez, tanto após
ter engrenado a FVC Advogados, levantado voo. O que é que lhe fez olhar aqui para criar uma empresa de construção? Portanto, falando aqui um pouco da Carvalho Construtora, quais é que foram aqui as suas motivações? Foi o facto de já ser algo familiar? Foi o facto de ser um setor que realmente tem gosto? O que é que lhe levou a seguir em frente com a Carvalho Construtora e expandir? Então, é engraçado. A Carvalho Construtora, ter uma empresa de construção era uma coisa que eu ambicionava ter mais a longo prazo, ok? Não aos 30 anos, 29 mais ou menos, quando criei. Ela resulta do quê? Efetivamente resulta de uma brincadeira, entre aspas, de uma experimentação em que eu comprei um terreno em leilão no Concelho de Cascais para construir a minha casa. E começo a construir a minha casa e, em vez de dar a casa a um empreiteiro de chave na mão, como poderia ser o normal, eu vou contratar subempreiteiros de várias áreas, ok? À exceção da parte dos pedreiros, que é o grosso, pedreiros, serventes, que é a parte do botão e tudo mais, e tijolo. Essa parte eu contratei os próprios diretamente, através de uns contactos, isto e daquilo. Remunerava o dia e fui construindo essa casa. Aliás, foi no final dessa construção que eu tive até aquela situação de saúde. Quando eu começo a construir, a fazer contas ao meu custo, a fazer contas ao business plan, a fazer custos de valorização, mais-valias e tudo certo, eu verifico que todos os negócios são arriscados. Temos de ter estrutura para os alavancar. O que é que eu fazia ali? Basicamente alavancava a construtora através da FVC Advogados. Ou seja, todo o dinheiro que eu ganhava na FVC Advogados, em vez de deixar no banco, comprava tijolos e cimento e ferro e betão. Ou seja, isso foi criando em mim uma vontade e uma sede. Verifiquei que aquilo era negócio. Tinha gosto da construção já, porque as minhas raízes e a minha família, independentemente, nunca foram construtores, nem tiveram uma construtora, nem têm essas noções. Foi-me criando um bicho de isto é uma coisa com muito potencial. Eu tendo os parceiros, neste caso os empreiteiros, pessoas sérias ao meu lado, eu vou conseguir, só tenho que arriscar, mas vai dar certo. E daí fez com que eu criasse a construtora, abrisse a empresa, tenho os meus parceiros, que são os meus empreiteiros, para perceber como é que funciona a empresa. Eu, na altura, estava com empregados, que eram os pedreiros e os serventes, na primeira construção que fiz. Verifiquei que era uma dor de cabeça gigante, que não, a longo prazo não ia dar, era um desgaste emocional gigante. Hoje já vão umas quantas. É verdade, já vamos agora vamos para a quinta e sexta, que vamos agora em Caparido fazer os meus parabéns, no Concelho de Cascais. E aí nós trabalhamos com subempreiteiros, tenho um encarregado geral que tem uma carrinha, pago no ordenado, ele supervisiona todos os empreiteiros, vai buscar materiais, passa-me tudo. Eu basicamente o meu trabalho é comprar os terrenos, projeto com o arquiteto, orçamentos, fechar a mão. A partir daí, enquanto a construção está a decorrer, eu não tenho dor de cabeças neste momento. A dor de cabeça vai para o meu encarregado geral, que é para isso que ele é pago, para ter as dores de cabeça. Eu pontualmente só tenho que fazer uma chamada ou outra a um empreiteiro que esteja assim em falha um bocadinho mais e de resto, pronto, depois é tranquilo. Diga-me uma coisa, em termos de características importantes na liderança de grandes projetos, não é? Quando falamos da construção, estamos a falar de vidas, aliás, a advocacia em aspas, não é? São trabalhos que carregamos aqui um grande testemunho de dever, de consciência, de responsabilidade, não é? No fundo, quais é que são as características que considera cruciais de alguém que lidera este tipo de projetos? Portanto, o doutor hoje tem estas duas empresas. Se tivesse que colocar aqui 3 principais características que lhe permitem no seu dia-a-dia liderar esses projetos, quais é que seriam? Assim, a característica principal em todos os negócios que eu vejo que é essencial é a seriedade. Se nós formos sérios, tudo o resto
vai ser sério e vai correr bem. Independentemente do negócio até não se concretizar. Mas ao não se concretizar, nós também estamos a ser sérios. Ou a pessoa querer avançar e depois não querer avançar. Ou seja, eu sou sempre muito transparente e sério nisso. A pessoa decidiu avançar, depois já não decidiu avançar. Está tudo bem, não há problema. Não... Ou seja, acho que a seriedade digamos, a seriedade, a responsabilidade são, digamos, as valências mais importantes de qualquer empresário. Ser sério. Porque se nós não formos sérios, não vamos estar no mercado muito Sem tempo. dúvida. Ok? Não vamos estar no mercado. E as empresas que ficam, se formos a ver, e que estão no topo do mercado, pouca gente pensa nisto. São as que perduraram mais tempo. Sim, e são de geração em geração. São empresas de geração em geração. São empresas que já vêm de... Não são as que fizeram apenas rubro. Exatamente. São as que se mantiveram lá. Sim, mais tempo. Essas podem dar um boom inicial, mas depois vão acabar por cair, porque é uma bola de neve. Depois falamos, por exemplo, numa empresa de construção, pode dar aquele boom, começam a construir, começam a enganar as pessoas, a chover lá dentro de casa, as construções todas mal feitas. Passado um tempo vai ser só processos judiciais. Eles vão acabar por não ter dinheiro para pagar sequer as indenizações todas que têm a pagar e vão falir. Ou seja, para mim é muito importante também, quando eu estou a construir com qualidade, garantia toda certinha, não fugir às responsabilidades. Isso é importante. Atender os telefones, dar uma resposta. Ou seja, isso é o mais importante. Quando a pessoa deixa de atender o telefone dias e dias, semanas e semanas, é complicado. Não falo de um dia ou dois, porque eu deixo de responder um dia ou dois às vezes por excessos de chamadas, mas é importante nós darmos sempre um feedback e não deixar de falar à pessoa, porque senão isso descredibiliza e deixamos de ser sérios. Sem dúvida que sim. Na sua ótica, para terminarmos aqui também o podcast, o que é que diferencia um empresário comum, não é? De um empreendedor, de alguém que cria um negócio e que realmente acrescenta valor aos seus clientes, aos seus parceiros, realmente traz aqui um impacto? Qual é essa linha que separa? Eu acho que é a relação. Eu acho que a relação é o que separa um empresário normal de um empresário espetacular. Empresários há muitos, ok? Como advogados há muitos, escritórios há muitos, mas o que eu acho e o que prevalece mesmo muito em todos os meus negócios são as relações, quer com a minha estrutura, quer com os meus clientes, na construtora, por exemplo, com os meus empreiteiros. Por exemplo, eu em cada construção, eu faço sempre no final da obra, faço sempre um almoço gigante, um churrasco, com piscina para todos os intervenientes daquela construção. Olha, se quiser me contratar para uma das obras, desde que haja churrasco no final. Faço É só arregaçar as mangas. Faço sempre almoços de jantares de Natal também normais, pronto, de empresa, quer numa, quer noutra, ou seja, na FEC Advogados agora criámos no ano passado o FEC Exclusive Club, um evento que foi muito bom, para os meus clientes. Eu adorei lá estar. Eu acho que e são coisas que eu tenho quase a certeza que nenhum escritório de advogados faz. Aliás, digo-lhe mais, eu achei admirável uma iniciativa dessas, porque no final foi um evento que foi muito mais feito para nós, claro que sim, do que propriamente, entre aspas, para si. Foi só para vocês, foi só para os meus clientes. E foi isto que eu senti. Foi isto que eu senti. É algo que eu todos os anos quero dar aos meus clientes e quero que eles tenham o maior sucesso entre eles, com o networking, que façam negócios, que façam parcerias. E acredito que daquele primeiro evento, só da primeira edição, já surgiu muito negócio, claro, muita parceria, muita sinergia. O Raul é um caso desses. E eu fico super feliz, porque se os meus clientes tiverem sucesso, eu tenho sucesso, indiretamente ou diretamente, ou fico feliz por eles, porque os meus clientes, 99,9% eu considero amigos e família, eu quero que eles estejam bem. Isso é uma mentalidade fantástica, por isso. Fantástica mesmo. Pronto, no fundo chegamos aqui ao fim do podcast. Tivemos o prazer de tê-lo aqui hoje, foi realmente uma honra. Espero que também tenha gostado de estar aqui presente. Claro que sim, quero agradecer o convite uma vez mais. Estamos convosco também para as próximas edições em breve e pronto, só tenho a agradecer mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Obrigado.